Olá pessoal, bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque, ao que tudo indica, no próximo bimestre nós professores teremos que realmente fazer umas atividades online, e ficar recebendo atividade online por e-mail, pelo WhatsApp ou por Messenger, isso aí complica, tá? Ah, a questão, além de dar muito trabalho, né, no sentido que você vai perder muito tempo, você pode sobrecarregar, por exemplo, o seu celular, de ficar recebendo atividade pelo WhatsApp. Então, no Classroom, que todos nós professores estamos trabalhando, é possível criar atividades tanto de múltipla escolha como dissertativa, tá? E qualquer disciplina. Então, a ideia do vídeo aqui é tentar dar um auxílio aí para quem quiser optar por criar essas atividades, tá? Bom, eu vou falar especificamente aqui da AP de matemática, tá? Os alunos receberam essa AP no colégio, e alguns estavam perguntando: e aí, professor, como que eu vou mostrar essa AP para você? Te mando foto? Eu falei: não vai mandar foto para mim não, né? Por exemplo, aí vocês podem ver as turmas que eu tenho, tá? Então, se eu for receber foto de todo mundo aí, ou que seja anexado, complica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o banco de múltipla escolha da AP de matemática no Classroom. Aí esse aluno, ele apenas vai digitar, tá? Ou melhor, clicar na alternativa que ele julga como correta aqui no Classroom, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu estou aberto com as turmas que eu tenho. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, o segundo ano B. Então eu vou clicar no segundo ano B. Um detalhe, a minha configuração está em inglês, tá? Então aqui, trabalho, tá? Atividade. Então eu vou clicar aqui. Vou criar a minha atividade, certo? Criar atividade. Geralmente eu venho aqui, ó, questões. Quando eu posto vídeo, quando eu posto alguma atividade simplesmente anexada para eles. Só que não é isso que eu quero fazer. Eu quero criar um banco de questões. Então vem aqui, ó, criar testes. Então clico aqui, criar testes. Observem que abriu uma nova janela, certo? Abriu aí uma nova janelinha. Então eu venho aqui agora no título. Eu vou dar um título, tá? Por meu banco de questões. O título vai ser AP de matemática. Se eu quiser criar uma atividade minha, eu posso simplesmente aqui no título colocar avaliação bimestral de matemática, de português, de geografia, tá? E aí aqui eu tenho instruções, é opcional, tá bom? Mas é sempre bom dar uma instrução para o aluno. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui: respondam as questões até 29/5/2020. Então, estou dando uma orientação para eles aqui, tá bom? Quando você clica em criar questões aí, múltipla escolhas, aqui embaixo vai aparecer, ó, banco de questões, banco de testes, tá bom? Já está no Google Forms. Aí você vem aqui, ó, e clica. Aí aqui eu vou ter meu banco de questões, certo? Então, eu vou digitar aqui para o aluno, apesar que isso vai automaticamente para ele, tá bom? Mas eu vou digitar aqui novamente, que é a minha AP
de matemática. Se eu falar para vocês que eu nunca lembro se é AAP ou APP, tanto faz. Bom, agora o que acontece? O aluno ele vai receber isso, certo? E ele vai responder e vai mandar de volta para nós. A orientação que eu dou é a seguinte: na primeira questão, sem valer ponto, peça para ele colocar o nome dele, porque se você não fizer isso, quando o aluno clicar em enviar questões, vai vir apenas com o e-mail dele. E aí, identificar o aluno apenas pelo e-mail pode ser um pouco complicado. Então, aqui, ó, questão 1, certo? Eu vou dar o nome da questão aqui, ó. Então, cliquei em cima. O que eu quero nessa primeira questão? Qual é o seu nome? Certo? É uma questão de resposta curta. Aqui no cantinho, ó, vocês podem observar aqui, ó, resposta curta, certo? Então, o aluno ele vai vir aqui, ó, responder o teste, responder a questão. Ele vai digitar o nome dele aqui, tá bom? Aí, quando ele enviar essa questão para o professor, vai aparecer o nome dele, ou seja, melhor para a gente. Aqui eu vou colocar, ó, resposta automática. Sempre é bom deixar a resposta automática. Bom, na minha opinião é bom, tá? Resposta automática significa que o aluno, ao terminar de responder as suas questões, o próprio Classroom fará a correção e ele já ficará sabendo quantas questões acertou, tá bom? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar as outras questões, que não são respostas curtas. No meu caso, são respostas de múltipla escolha. Então, eu venho aqui, ó, mais, tá? Vai estar escrito adicionar questão. Clico aqui, ó. Cliquei. Apareceu outra questão aqui, ó. Como eu quero que meu aluno responda a AP de matemática, então eu vou escrever aqui, ó. Questão 1, AP. Tá? Eu não preciso colocar AP de matemática, porque eu já fiz a descrição no início da atividade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, e vai marcar qual a alternativa que ele marcou na AP que já está com ele. Eu não preciso ficar digitando aqui a questão em si. Tá? A questão já está com o aluno. Eu apenas estou identificando como questão 1. Então, agora eu vou para as opções. Então, ó, na AP do ensino médio, são 5 alternativas. A, B, C, D, E. E lá aparece assim, ó. A. Então, criei a A. A B é só indo para baixo, ó. Conforme eu vou clicando, ó, vai mudando, ó. C, D, e tenho que colocar mais uma porque do ensino médio são 5, né? E E, beleza, ó. Olha lá. Criei as alternativas. Então, o aluno ele fez o quê? A gente supõe, claro. Ele pegou a questão 1 da AP de matemática, ele respondeu. Quando ele for marcar a alternativa aqui na minha prova, ele apenas vai vir aqui, a questão 1 de matemática. Aí ele olha na provinha dele, por exemplo, questão A, ele vai assinalar a questão A. Tudo bem? Bom, a AP ela tem 16 questões, então já fiz aqui a primeira, tá? Agora eu venho aqui, ó, já está escrito múltipla escolha, tá bom? Se você quiser mudar, por exemplo, se você for criar uma questão sua, que não seja de múltipla escolha, resposta curta, você vem aqui, ó, resposta curta. Se você quer, por exemplo, professor de língua portuguesa, professor da área de humanas aí, quiser que o aluno faça uma dissertação de alguma coisa, de uma questão, ó, é parágrafo, tá bom? Mas no meu caso aqui, múltipla escolha. Bom, então, ó, eu fiz a primeira questão. Eu quero fazer 16 questões. Então, eu venho aqui, ó, de novo, mais. Olha lá, apareceu mais uma. Então, eu vou criar agora aqui, ó. Rinite dos infernos. Questão, opa,
questão 2, AP. E aí a mesma coisa. Olha lá, ó. Item A, item B. Observe que aqui já aparece. Se eu quiser adicionar todas que eu já fiz anteriormente, já tem, ó, C, D, E. Mas eu não quero fazer isso, não. Então, ó, C, D. E aí? Beleza? Bom, não vou fazer a 16, claro. Então, para fazer a terceira, é só vir aqui, ó, clicar de novo, vai aparecer a terceira. E assim por diante até a 16ª, tá? Bom, feito isso, ó, eu criei duas questões, certo? Feito isso, eu venho aqui, ó, nessa ferramenta, aqui que eu estou colocando meu dedo, clico nessa ferramenta. Aí vai abrir essa aba aqui, ó. Eu vou selecionar, né, ó, geral, apresentação e os testes. Muito importante, ó, coletar endereços de e-mail, clica em sim. Por quê? Se você não clicar aqui, por exemplo, o mesmo aluno, com o endereço de e-mail dele, ele pode responder várias questões, ou seja, o aluno pode responder a questão da sala toda. Você fazendo isso, você vai deixar claro que somente um e-mail será possível para cada teste. Então, o aluno A, por exemplo, número 1 do segundo B, ele só vai poder responder isso uma vez, tá bom? Aí você vem aqui, ó, receber questões também, tá? Já vai estar automático, beleza? Limite para uma resposta. Sim, muito importante. Novamente, isso irá restringir que o mesmo aluno, tá, com o mesmo endereço de e-mail, responda mais de um teste, tá? Agora, é claro, se o outro aluno passar o outro endereço de e-mail para ele, ele faz, tá bom? E aqui, ó, você pode responder editar após você fizer o teste sim, e aqui também sim. O que isso acontece? Quando o aluno ele finalizar o teste, automaticamente ele já terá a resposta. Então, por exemplo, eu vou colocar a P de matemática valendo de 0 a 2 pontos. Então, se ele acertou metade, ele vai ter um ponto, ele já vai verificar que ele ganhou um ponto, tá? E isso serve também para questões dissertativas, tá bom? Bom, então volto aqui, ó. Apresentação, aqui não precisa. E aqui os testes, ó. Aqui, ó, responder esse teste sim, né? Aqui eu tirei tudo, ó. Se eu deixar assim, se eu deixar assim, ele não vai conseguir responder. Então, tenho que habilitar aqui. Ele vai responder, ele vai receber imediatamente as respostas após o teste? Sim. Então, eu venho aqui, ó, e salvo. Certo? Bom, o que vai acontecer aqui agora? Eu tenho, tá? E eu preciso marcar qual a alternativa correta aqui, não é? Então, vamos supor que a questão 1, a alternativa correta seja a letra A. Então, eu venho aqui, ó, aqui no meião e clico, ó. Cliquei. Aqui embaixo vai aparecer adicionar questão correta. Clico, por exemplo, letra A é a correta. Clico na letra A, ficou verdinho. Aqui vou marcar quantos pontos vale a alternativa A, por exemplo, 0,5. Eu venho aqui e salvo. Importante, ó, vou deixar habilitado para o aluno saber se ele acertou ou não. Isso, eu quero fazer isso, tá? Se você achar que não é interessante, você não habilita. Eu vou habilitar. Mesma coisa na questão 2, ó. Venho aqui no meião, dou um clique, olha aqui embaixo, adicionar questão correta. Então, questão 2. Vamos supor que a questão 2 seja a alternativa C. Cliquei na alternativa C. Questão 2 vale 1 ponto, 1,5, vai. Então, 1,5. Salvo. E vou deixar habilitado, certo? Prontinho, criei aqui uma prova no Classroom para o aluno responder, tá bom? Se eu quiser, eu venho aqui, ó, enviar.
eu acho que essa opção não é interessante. Por quê? Você pode enviar para os e-mails dos alunos sem ser pelo Classroom, mas aí você deveria digitar aqui e-mail por e-mail, isso não interessa, certo? Eu posso fechar aqui a minha aba, eu vou fechar a aba, isso já está salvo automaticamente, tá bom? Fechei a aba. Agora vem aqui, ó, estou criando o teste em definitivo para deixar habilitado para os alunos. Aí observe, ó, tá lá, ó, segundo B, eu postei a data de hoje, né? 5h32 da tarde. Só que eu não quero deixar isso aqui. Então eu vou deletar. Então é isso aí, tá certo? Espero ter ajudado aí. Tô aprendendo também.